Olá, eu sou a Vanessa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arqueologia histórica no centro de Manaus. O primeiro projeto voltado para a arqueologia histórica no centro de Manaus foi o Catedral em Pedaços. Ele foi um projeto idealizado pela SEC, a Secretaria de Estado de Cultura, e ele foi realizado em 2002. O objetivo desse projeto era encontrar os vestígios da ocupação pré-colonial da área onde hoje a gente tem a Igreja da Matriz. E para isso foram feitas várias escavações, tanto na área interna, no espaço interno da igreja, quanto nos seus jardins. Dentre os inúmeros materiais identificados ao longo desse trabalho, nós temos 3 camadas de aterro, que era uma das ideias tentar identificar esses aterros para comprovar um dos usos registrado na bibliografia, né, um dos usos do terreno registrado na bibliografia, que é de uma antiga olaria. Então, foi encontrado nessas camadas de aterro um material argiloso que seria proveniente de tijolo e telha, né, que seriam os remanescentes dessa antiga olaria. Também foram encontrados muitos seixos, aterro sanitário, vidro, louça. E aí a coleção total desse trabalho tem algo em torno de 3.000 sacos com material arqueológico. E esse material está depositado hoje na reserva técnica da SEC. O segundo projeto foi o ArqueoUrbis. Ele aconteceu mais ou menos em concomitância, também no ano de 2002. Ele é o projeto de arqueologia urbana no Centro Histórico de Manaus. E ele tinha como objetivo a releitura do sítio histórico da Fundação de Manaus, a partir do resgate de estruturas, de vestígios que foram sendo apagados, foram desaparecendo ao longo desse processo de urbanização e ocupação da cidade. Dentre as áreas que o ArqueoUrbis estabeleceu como áreas de estudo, nós temos a Praça Dom Pedro, que é também conhecida como Sítio Manaus, né, que foi cadastrado na década de 60 como um sítio cemitério. Uma das áreas que o ArqueoUrbis optou por investigar foi a Praça Dom Pedro, porque a ideia era tentar identificar os vestígios do antigo pelourinho, que consta na bibliografia que teria sido ali na área da Praça Dom Pedro, e também tentar ter um panorama atualizado da situação do sítio Manaus. Então a gente tem aqui nas imagens, né, essa primeira imagem do centro do slide, a área do coreto da praça. Do lado direito a gente tem uma unidade de escavação, né, onde a gente consegue ver aí essas camadinhas de solo de cores diferentes, que a gente chama de pacotes de ocupação. E ali na esquerda a gente tem 2 imagens que são de materiais que foram identificados nessa investigação. Então a gente tem a primeira foto da esquerda, uma borda de cerâmica pré-colonial, e a gente tem na foto da direita um fragmento de louça decorado. Então a gente tem aqui nessas imagens uma ilustração de 2 ocupações, de pelo menos 2 momentos de ocupação da praça, né? Que seria esse momento pré-colonial por populações pretéritas pré-coloniais, e a gente tem um momento de ocupação histórico evidenciado pelo fragmento de louça. Um outro projeto que aconteceu também foi o projeto de restauro do Paço da Liberdade, que hoje é o nosso museu da cidade. Nessa época já era prevista a instalação do Museu da Cidade. Então, esse projeto ele é mais ou menos de 2003 também, então foi um período em que as coisas estavam acontecendo no centro histórico. Ele aconteceu a partir de 2003, mas a gente sabe que o prédio ele foi entregue efetivamente em 2012, né? E o Museu da Cidade ele foi implantado efetivamente em 2019, se eu não me engano, mas enfim. E aí também, ao longo desse projeto, ao longo dessas obras de restauro do prédio e tudo mais, foram identificados inúmeros fragmentos de cerâmica
tanto pré-colonial quanto cerâmica histórica. Foram encontrados fragmentos de louça, foi encontrado vidro, foi encontrado metal. Então, a gente tem aqui duas fotos, essas duas primeiras, que são as fotos do prédio em reforma. E aqui na direita a gente tem a primeira foto, que é de uma urna funerária, que hoje essa urna está exposta in situ. Então, quem tiver a oportunidade, visite o nosso museu. Tem uma sala de exposição da arqueologia que você consegue ver tanto essa ocupação pré-colonial com essas urnas funerárias, quanto uma ocupação histórica, porque a gente tem umas manilhas de cerâmica, que as manilhas são as tubulações que eram utilizadas para as ligações de água e esgoto. Então a gente consegue ver isso bem direitinho na sala da arqueologia. E também um exemplar de um fragmento de louça que foi identificado também. Após esses primeiros anos dos anos 2000, a gente só volta a ter pesquisas de arqueologia em 2015, que é quando a prefeitura volta a trabalhar efetivamente a questão da revitalização do centro histórico da cidade. Então, em 2015, a gente tem o monitoramento da Avenida Eduardo Ribeiro, que ela acontece no âmbito da requalificação da avenida que está acontecendo, que o objetivo dessa requalificação era exatamente retomar as características do início do século XX, que foi um período em que a avenida tinha passado já por um processo de embelezamento. E aí, durante esse projeto de monitoramento, foram identificados também inúmeros materiais arqueológicos. Então, a gente tem aqui nessas duas primeiras fotos a evidenciação do piso de paralelepípedo, nessa foto da esquerda. Na foto da direita, durante essa evidenciação do piso de paralelepípedo, nós também identificamos os trilhos do antigo sistema viário de bonde. Aqui a gente tem umas outras imagens também, A primeira imagem a gente tem uma garrafa de vidro. Essa garrafa ela tem uma inscrição que é de Belfast, que fica na Irlanda. É uma garrafa que provavelmente ela era utilizada para água com gás. Depois a gente tem também um conjunto de porcas e parafusos que eram utilizados na estrutura dos trilhos, do bonde. Então, consta na bibliografia também que eles faziam a manutenção desse material e o que já não era adequado para uso era descartado ali no local. Então, isso justifica esse tanto de material que a gente identificou. E aí, outras imagens do processo de conservação que esses trilhos passaram exatamente para serem cobertos novamente, e um outro trecho ficou para exposição. Então, também, quem tiver oportunidade, visite ali o cruzamento do Eduardo Ribeiro com a 10 de julho, que a gente consegue ver um pedacinho desses trilhos do antigo sistema viário dos bondes. Ainda nesse período, mais ou menos, de 2015, 2016, Manaus foi uma das cidades contempladas pelo Pacto Cidades Históricas, que foi um projeto do governo federal. Existiu uma verba do governo federal para requalificar as cidades históricas do Brasil, e Manaus foi uma das cidades contempladas. Dentre os inúmeros projetos de intervenção, tanto para a requalificação de espaços públicos, como as praças, quanto para a restauração de antigos prédios, nós temos um exemplo da Praça da Matriz, que é o que eu vou apresentar aqui na sequência rapidinho, e o prédio da antiga Câmara Municipal, que hoje é o nosso centro de arqueologia, e o prédio do antigo Hotel Cassina, que hoje é o Casarão de Inovação Cassina. Durante o monitoramento da Praça da Matriz, que a gente está chamando de Praça da Matriz, mas na verdade é a Praça 15 de Novembro e o entorno, porque tem os jardins, toda a parte do entorno e a restauração do relógio municipal também, nós identificamos um material muito parecido com o que foi identificado na Avenida Eduardo Ribeiro, que é o piso de paralelepípedo, Os paralelepípedos, eles são blocos de granito que consta na bibliografia que eles vieram para Manaus como contrapeso dos navios e que foram usados depois para a pavimentação da cidade. E também outras peças históricas,
que é um exemplo dessa garrafinha aqui de cima, que a gente diz, ela é uma garrafa de Grés, mas ela é uma garrafa de louça, que era utilizada também provavelmente para água. Embaixo a gente tem mais 2 fragmentos de louça branca, uma delas decorada, e aqui um vidrinho de leite de magnésia Philips, que na época esses frascos eles eram em vidro, né? Hoje a gente consome muito mais plástico, mas na época eles eram em vidro exatamente pela questão da higiene, enfim. E aí eu coloquei aqui pra gente, né, pensar um pouquinho em como essas propagandas aconteciam na época. Então a gente tem também um encartezinho do comercial do leite de magnésia Philips. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha dado pra gente ter um pouco, pra vocês terem um pouco da ideia da riqueza que a gente tem no centro da cidade, para além dos prédios suntuosos, os prédios históricos e tal. A gente tem muito, muito material histórico que às vezes acaba passando aí despercebido porque a gente não consegue ver. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.